Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar continuidade, nós que estamos no livro terceiro desta obra, e que é composto por 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. E nós estamos, desde ontem, falando sobre fatalidade. Fatalidade. Quando parece assim, que não há livre-arbítrio, porque o que aconteceu foi uma fatalidade, a pessoa não escolheu isso, né? Ela entrou no avião, o avião caiu, ela não escolheu passar por isso. E aqui vimos ontem o quê? Que ela escolheu sim, antes de aqui vir. Está lá no seu planejamento reencarnatório. É aí que está vamos dizer assim, o planejamento do que vai acontecer. Mas mesmo tendo planejado, na hora, nós podemos não seguir o plano. Tem pessoas que, porque embora não nos lembremos, está lá no nosso inconsciente. Tem pessoas que não sabem por quê, mas desistem em cima da hora, se atrasam e perdem o voo, usando aqui o exemplo do avião, não é? E aí? E aí, se não for avião, perdeu a oportunidade de ter um resgate coletivo, muitas vezes, não é? Com outros companheiros, vai passar pela desencarnação, por um desastre na mesma, só que não mais naquele momento. É isso, também aí a livre-arbítrio. Se nós não seguimos o plano A, sempre haverá no nosso planejamento o B, o C, o D. É isso. Vamos ver hoje, então, a partir da questão 853. E na 853, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Acabamos de falar isto, não é? Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Sim, isso quer dizer fatal, que mata, não é? Chegado esse momento, desculpe, chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não poderia livrar-vos desse momento fatal, ok? Chegado no momento da nossa desencarnação, não tem jeito, de uma forma ou de outra, a gente vai desencarnar. 853A, ainda dentro do mesmo tema. Pergunta Kardec: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Resposta: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. É interessante. Por exemplo, nós estivemos no lançamento do memorial de 50 anos do incêndio do Circo Pan-Americano em Niterói, que aconteceu 17 de dezembro de 1961. Então, em 2011, no aniversário de 50 anos da tragédia, o movimento espírita, conjuntamente com a direção da Policlínica Militar de Niterói, que era onde estava o circo, foi o local, não é? Quem trabalha lá, até hoje, alguns mais sensíveis escutam gemidos, né? Apesar de uma grande tragédia, com um enorme número de mortos, e ali foi erguido um hospital de campanha, e depois se transformou na Policlínica Militar. Então, nós fomos no lançamento desse memorial, até mesmo para que as pessoas que chegassem ali, vendo o memorial, parassem, orassem, como se fosse um convite à prece, não é? Em favor daqueles que ali desencarnaram.
E nós conhecemos um senhor que era um menino à época, e ele foi com o seu pai, entrou no dia do circo, entrou, eles tinham inclusive ficaram num camarote, o pai comprou um camarote, e eles ficaram para assistir o circo. Só que, assim que começou o espetáculo, o menino simplesmente começou: quero ir embora, pai, eu quero ir embora. Mas meu filho está tão bom, mas pai, eu quero ir embora. Pai, eu quero ir embora. Pai, eu quero ir embora. E o pai teve que ir. Então, logo após a saída deles, começou o incêndio. O menino não era para estar ali. Então, ele foi retirado, ele e o pai foram retirados dali. Isto é bastante interessante. Nós falamos de pessoas que podem não aparecer no voo para não estar lá porque desistiram. Pode acontecer, mas pode acontecer também que as pessoas não embarquem porque não eram para desencarnar no voo. Ah, como é que podemos saber? Bom, talvez o coração delas saiba, mas se não souber, não importa. Para nós aqui, só importa que nós não tomamos o voo, e se o avião cair, nós falamos, graças a Deus, não estávamos lá. É isso que acontece. Agora, o porquê... isso. Quando chegarmos lá, vamos saber. Para que pressa? Não é? O importante, não estávamos lá. Ah, mas será que isso, será que aquilo? Não era o nosso momento. Se fosse o nosso momento, quando é o nosso momento, nós saímos dali, poucas semanas depois, lá vai desencarnar. Aconteceu isso naquele avião que foi até Paris, né? Atravessou o Atlântico, esqueci o número do voo Rio-Paris, ele caiu no meio do oceano. E havia um casal de noivos que não embarcou. E eles foram na semana seguinte e morreram num acidente de carro, uma semana depois da queda do avião, na região da França. Interessante, não é? Bastante interessante. Agora, isto serve para nos mostrar sobre essa questão mesmo, não é? Da fatalidade. Quando tem que ser, será. Não é? Não adianta... estou a lembrar aqui de uma historinha da Mônica, da turma da Mônica, do Maurício de Souza, e nessa historinha, uma historinha, né? Lá inclusive tem o personagem da morte, não tem? Tem um astronauta, tem uma fantasminha, né? E tem vários personagens engraçadinhos. Então, o que aconteceu? A morte decidiu que ia pegar uma pessoa. E a pessoa viu a morte e disse assim: ai, que eu acho que ela vem me pegar. Vou me disfarçar. Aí raspou o cabelo, se disfarçou e foi a uma festa. A morte chegou, começou a procurar, porque ele ia mesmo nesta festa. Então a morte foi para buscá-lo na festa. E aí a morte olha, procura, não acha e diz assim: ah, eu não consigo achar quem eu vim buscar. Ah, não tem problema, eu vou levar aquele careca ali mesmo. Era exatamente aquele que tinha feito todo o disfarce para não ser visto pela morte. É uma coisa assim engraçada, vejamos, que é para crianças, não é? Mas traz ali um conteúdo mesmo para a gente pensar. Vamos fazer o nosso melhor, Jesus diz, nós não sabemos o dia e a hora, só quem sabe é Deus, não é? Vamos fazer a nossa parte, já decidimos isso antes de aqui chegar, vamos tomar cuidado, porque este corpo aqui precisa de muito cuidado, para que não seja por invigilância, para que não seja por descuido nosso com o nosso corpo,
promover uma desencarnação extremamente desnecessária, quase que um suicídio inconsciente, não é? Por desleixo de termos atenção com o nosso corpo. Precisamos estar mesmo atentos. Voltando aqui. Então, quando é chegado o momento, a gente não pode, aquele momento já foi. Pode haver uma moratória, olha que interessante. Foi definido este momento aqui. Pode haver uma moratória? Pode-se esperar um pouco o momento da morte? Pode, se houver uma razão. Né? Nós temos lá no livro, psicografado por Chico, livro do Espírito André Luiz, Obreiros de Vida Eterna. Uma senhora que tinha 2 filhas, uma estava grávida, e ela estava, assim, muito fraca, e então acontece que ela estava grávida, já tinha um menininho que era amigo da família, e aquele menininho ia conhecer aquela menininha que estava sendo gestada, e era a companheira dele, eles iam crescer e iam casar. Acontece que se a senhorinha morresse durante a gravidez da sua filha, poderia ser que ela abortasse. E isto ia atrapalhar o quê? O planejamento dos 2, né? Se encontrarem. Mas ela não poderia vir depois? Poderia, mas se isso pudesse ser evitado, vamos combinar que é muito melhor evitar um problema. Então, a senhora, a pedido do menino que, em desdobramento, sabia o que estava acontecendo e orou para pedir que a senhorinha ficasse até a amada dele nascer. E foi concedido. Então, essa senhora não desencarnou. Ela recebeu uma quantum extra de energia, de fluido vital, para se manter encarnada até a sua netinha nascer, por merecimento de todos ali, não é? No caso do menino e da que estava reencarnando. Então, isto também é uma coisa que pode acontecer. Não havendo casos que a moratória seja necessária, então nós vamos mesmo quando temos que ir, não é? Nós estávamos vendo, né? Então, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos. Se a hora da morte ainda não chegou, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra, e muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência, lá no planejamento reencarnatório. Questão 854, pergunta Kardec. Por ser fatal, ou seja, certa a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitar a morte? Não, nenhuma precaução para evitar a morte é inútil, é importante, não é? Isso aí independe. Se vai chegar, nós devemos mais nos cuidar mesmo, sermos cautelosos, cuidadosos. Eles respondem, não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, se ela não tiver que ocorrer, e nós não sabemos se tem que ocorrer ou não. Às vezes ela pode se aproximar de nós, mas não é para nos levar. É, às vezes, para enfrentarmos a morte, sairmos deste momento que para nós pode ser fatal, para às vezes darmos mais valor à vida. Quantas pessoas não passam por isso, não é? Então, é importante que, se tivermos condições, lutemos para manter a nossa vida, porque pode ser que seja nessa luta
que a espiritualidade pode nos manter, mas pode ser que seja da vontade de Deus que nós sigamos adiante e desencarnemos. Não sabemos, vamos fazer a nossa parte e confiar na vontade de Deus. Muito bem, hoje ficamos por aqui, amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, fomos aqui até a questão 854, e então, até amanhã com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.